E cá estamos novamente com uma introdução tão poética que resolvi ler para não perder uma só palavra. Vamos juntas. Nem toda crise vem para destruir, mas algumas delas, infelizmente, destroem mesmo. E a pergunta que fica é: como saber a diferença enquanto você ainda está no meio da crise? O judaísmo nunca romantizou o sofrimento. Ele ensina a reconhecê-lo e, principalmente, a discernir quando uma dor é um fim em si mesma ou quando ela transforma completamente a nossa vida. E se você está vivendo uma crise agora, talvez não esteja buscando respostas prontas. Talvez só queira saber se isso que está acontecendo com você tem algum sentido. O meu nome é Cibele Torquato e hoje nós vamos entender 3 formas de discernir se a crise que estamos passando é uma crise que não vai levar a nada, que só está ali por estar, ou se realmente é uma crise transformadora. No fundo, todas as crises acabam nos transformando, mas existem sofrimentos que a gente assume que são um pouquinho a mais, na verdade, que a gente ou deixa passar do ponto, ou realmente entra num looping de pensamento ali, que não era para entrar, e aí acabamos nos mergulhando em um sofrimento cada vez maior e desnecessário. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mesmo porque toda crise inicialmente parece igual. Está ali o caos, o sofrimento, a dúvida, a confusão, e nós ali no meio do furacão, sem sabermos para onde ir. É realmente assim que parecem ser todas as crises, mas precisamos atentar para 3 pontos para que nós identifiquemos que tipo de crise é e saiamos dela o mais rápido possível. E além da crise em si, existem 2 pensamentos que ficam ali orbitando a nossa mente. E um deles é: se eu estou passando por isso é porque eu errei. Não estou conseguindo identificar exatamente o erro. Pode ser na encarnação passada, não sei, mas não é possível. Eu devo ter feito algo muito errado, algo muito esquisito, porque eu estou passando por uma situação que eu não mereço. Pensamento 1. O pensamento 2 é: todo sofrimento leva ao crescimento. Se eu estou passando por isso é porque alguma coisa quer me mostrar que eu preciso crescer, me desenvolver, porque afinal o sofrimento nos leva à evolução. Esse é o segundo pensamento. Agora pensa comigo, no meio da crise, para nos confortarmos da dor, compensa ficar pensando em evolução, em sofrimento que leva ao crescimento? Não era mais fácil crescer sem sofrimento? De qualquer forma, a palavra de Deus não concorda nem com uma coisa, nem com outra. Mas ela é muito importante na hora que nós estamos passando pelo sofrimento, porque nós vamos lendo ali, vamos vendo as histórias de outras pessoas, e Deus nos aponta uma história, um versículo, uma frase que preenche o nosso coração e começa a nos dar uma saída para que nós comecemos a entender a situação em que estamos passando. Vemos ali, fulano passou por isso, olha só, parece isso que eu estou vivendo. E assim nós vamos nos comparando e vendo que não estamos sozinhas. Mas vamos aos 3 critérios reveladores se a crise é uma crise em si mesma, desnecessária, ou se realmente é possível aproveitar alguma coisa e usarmos a nosso favor. E a primeira coisa que a gente precisa observar é a nossa própria vitalidade. Se a crise é destrutiva, ela vai roubar toda a nossa vitalidade. Nós vamos nos isolar,
nós vamos ficar com pensamentos circulares, nos deprimir, não vamos realmente encontrar saída e nem estarmos abertos a isso, e vamos ficar numa situação de autodestruição. Não vamos buscar caminhos para superar aquilo. Agora, se a crise é uma crise transformadora, ou se nós fazemos da nossa crise algo transformador, por mais profunda que seja a dor, nós vamos ali encontrar um fio de raciocínio, uma vitalidade. E nós vamos evitar ficar profundamente imersos nessa dor por ela mesma. Ao invés de ficarmos tão entregues ao sofrimento, nós vamos com uma força vital que ainda está ali pulsando, querendo entender, querendo sair, não evitarmos, por exemplo, o isolamento, evitarmos os pensamentos circulares mesmo, né, esses pensamentos que ficam em looping, pensando o dia inteiro na mesma coisa, o que obviamente não vai resolver nada, porque se fosse resolver não estaria circulando o mesmo pensamento. Então, a vitalidade é um sinal de que você está passando por uma crise de uma forma saudável, já que as crises estão aí mesmo, né? Não tem como fugir de todas. E de uma forma saudável, você está vivendo aquele momento. Mesmo porque não podemos nos enganar achando que devemos estar felizes na crise. Nossa, estou em crise, que maravilha, é isso aí. Não, a tristeza vem, a raiva vem, e nós não podemos nos negar a sentir as coisas que estão aí, mas nós precisamos observar onde esses sentimentos estão nos levando. Nós não vamos nos forçar a estarmos alegres em meio à dor, mas também não podemos nos entregar à dor a um ponto de estarmos nos autodestruindo. Se formos observar os personagens bíblicos que viveram crises, isso é, todos, e superaram essas crises, eles não paravam em pensamentos de autodestruição. Eles estavam ali sofrendo, mas continuando a fazer aquilo que eles precisavam fazer. E através disso, as coisas vão se esclarecendo. Porque quando nós pensamos num sentido de a vida continua apesar disso, a mente, o corpo, ele vai buscando soluções, ele não fica parado naquilo. E isso também acontece quando nós estamos exercendo a nossa missão no mundo, e seja ela profissional, enfim, não importa. Mas quando nós paramos de ficar olhando para nós, ó vida, ó céus, tadinho de mim, olha isso que eu estou vivendo, não é possível, não mereço, e vamos fazer algo por alguém, esse ato de sairmos de nós, sairmos desses pensamentos circulares, já é um grande favor que estamos fazendo para nós mesmas, no sentido de sairmos do buraco onde muitas vezes nos permitimos cair. Então, observemos a nossa vitalidade. Façamos o possível para alimentá-la quando ela não está ali muito presente. Outra coisa que precisamos observar é se, no meio da crise, nós estamos vivendo o silêncio ou o ruído. E eu já até falei um pouquinho sobre isso. O silêncio nos leva a uma profunda autoanálise. Ficamos ali em meditação, observando o que o mundo quer nos dizer, porque Deus fala conosco de muitas formas, através das pessoas, através das paisagens, através dos filmes, das novelas, das fofocas, enfim. Deus sempre arruma uma forma de falar conosco. Mas, para ouvirmos a voz, seja lá de quem for, precisamos estar em silêncio,
Precisamos estar dispostos a ouvir. Não tem como eu ouvir você se eu não paro de falar. É impossível. Então, o silêncio é muito importante para nós entendermos o que está acontecendo, o mundo à nossa volta, nós nesse mundo, a nossa crise, o nosso problema, de onde veio, para que veio, se deveria ter vindo, se nós procuramos isso. E só o silêncio é capaz de nos dar essas respostas. Agora, o ruído é o autoflagelo, o auto-ódio, ficarmos nos culpando, o que não vai resolver nada. Então não adianta ficarmos revivendo, revivendo, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, por que que eu fiz assim? Chega, já foi, estamos na crise. Então não adianta cultivar esse auto-ódio, como eu disse, ficarmos nos odiando, porque nos levamos a este momento, como viemos chegar até aqui. Isso não é produtivo. Veja só, uma vez, lembrei agora, eu tive uma espécie de visão, vamos dizer assim. E nessa visão, eu estava num local parecido com um purgatório. Essa imagem que nós temos de muitas almas perdidas ali, sem destino e vivendo muito em si mesmas. Não sei se você está conseguindo entender a ideia, mas são pessoas que estão todas juntas, mas cada uma no seu mundo, e esse mundo não muito bom. E estava eu lá na mesma situação. E veio uma dessas pessoas até mim e falou: "Moça, você quer ajuda?" E eu só olhei para a pessoa e falei: "Meu Deus, ele está pior que eu, que está achando que consegue me ajudar de alguma forma." E além dessa arrogância, vamos dizer, eu olhei para cima e para sair daquela situação era muito simples, era só eu levantar a mão e a minha mão já tocaria um novo ambiente, uma nova frequência ali. Mas eu não fiz isso. Eu preferi o quê? Ficar me culpando. Como eu me coloquei nessa situação? Como eu vim parar aqui? Olha que lugar horrível que eu me coloquei. Ao invés de só levantar a mão ali, ó, rapidinho, pim, e sair daquele buraco. Não foi o que eu fiz. Então, escolhamos o silêncio ao invés do ruído e escolhamos aceitar as oportunidades de sairmos desse limbo quando essa oportunidade for nos oferecida. E falando em ajuda oferecida, a terceira coisa que nós precisamos observar é que quando nós estamos numa crise de uma forma saudável, nós nos permitimos um próximo passo. Pequenininho, não vai resolver, mas é um passo que nos separa um pouco deste lugar onde estamos. Às vezes, esse próximo passo vem em forma de uma ajuda. Alguém que se oferece a estar conosco, a caminhar junto conosco neste momento tão triste. E nós aceitamos essa ajuda. O próximo passo pode ser vou dizer, forçada ali na barra de estarmos em ambientes saudáveis, em contato com a natureza, numa praia, tomarmos um banho de mar. Um passo pequeno, caminhar na areia. Vai resolver nosso problema? Com certeza não vai, mas vai nos conectar à fonte criadora, vai nos conectar à natureza, vai nos conectar à beleza. E a beleza, ela é restauradora, a beleza cura. Ela não vai resolver o problema em si, mas vai nos dar força, vai comunicar-se com a nossa alma. Uma ajuda, uma conversa, um passinho de cada vez. Hoje eu só vou sair de casa, eu não preciso fazer mais nada, eu só preciso sair de casa. Eu vou até a padaria e voltar. Ali, ó, rapidinho. Isso também já é uma forma de movimento, um pequeno movimentozinho, porque a crise destrutiva, ela nos paralisa.
destrutiva porque estamos nos permitindo ser destruídos. Ficamos ali paralisados, não conseguimos mover para um lado nem para o outro. E se alguém veio oferecer ajuda, como foi o meu caso na minha visão, a gente não aceita. Ou a gente julga a pessoa que ela não vai poder resolver, e não vai mesmo, mas ela pode nos ouvir, ela pode falar uma frase ali em meio ao discurso dela que penetra em nosso coração. Pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser uma pessoa com alguma deficiência, não sabemos, mas Deus, Ele quer se comunicar conosco através de todas as formas, como eu disse. Então, vamos observar esse terceiro critério. Se percebermos a possibilidade de darmos um passo, ou se for necessário nos forçarmos a darmos esse passo, façamos isso. E o judaísmo, ele vai justamente neste caminho, sabe? De discernirmos o que estamos fazendo com a nossa dor. Algumas dores, elas precisam ser atravessadas. Algumas dores precisam ser interrompidas. Nós não vamos entender tudo. E é mais importante que nós sobrevivamos do que nós entendamos todas as coisas. E se formos entender algo no futuro, existe um momento certo para isso, que não é, obviamente, no meio da crise. Nós somos a pessoa que, direta ou indiretamente, causamos essa crise, fomos parar no meio dela. Então, a nossa mente, que é a mente que criou esta situação, não vai ser a mente que nos tirará dela. Nós precisamos, para sairmos da crise, nos desenvolvermos, precisamos crescer, precisamos nos responsabilizar por essa situação. Diferente de nos culparmos, obviamente. Nos responsabilizarmos ao invés de ficarmos, Deus me mandou isso, fulano fez isso, a vida, o Brasil, o governo, seja lá o que for, mas nós assumirmos a responsabilidade da situação, isto é, estou aqui, tá, o que eu faço agora? Isso nos dá poder. Enquanto somos vítimas, não temos poder, estamos aqui pelas circunstâncias. Agora, quando nos responsabilizamos pela situação, seja a situação que nós erramos ou erraram conosco, e paramos e pensamos, vou fazer algo em relação a isso, aí sim, a situação começa a mudar. E o vitimismo nunca nos leva a lugar nenhum, porque se as circunstâncias nos encontraram e chegaram até nós, e vamos ficar chorando por causa disso, que poder nós vamos ter para resolvermos essa situação? Agora, quando nós nos responsabilizamos, é diferente, porque eu estou aqui. E agora, o que eu vou fazer com isso? Como eu posso resolver isso? E se formos observar, de fato, sempre está em nossas mãos sairmos das nossas crises, sejam elas criadas por nós mesmas ou crises que chegaram até nós, simplesmente, chegaram, estão aqui no nosso colo. Então, tenhamos sabedoria, vamos discernir se estamos chafurdando na lama da crise ou se estamos caminhando no sentido oposto a ela. E eu gostaria de saber como você lida com as suas crises. Respeita o seu tempo, respeita o seu luto, mas vai para frente ou fica ali, ó céus, ó vida, cada vez mais no ruído. Comente aqui para ampliarmos o diálogo. Nos fala como você supera as crises, se houve uma super crise que você conseguiu superar e olhando para trás você sente orgulho de si mesma, fala, puxa, eu vivi isso e consegui sair dessa. E aproveita esse momento de reflexão e já reflete, será
que se eu deixar o meu like neste vídeo, eu vou contribuir com esta pessoa? Com certeza vai! E contribuirá também se inscrever neste doce canal e compartilhar essa mensagem com as pessoas em crise, com as pessoas que você ama. E nós nos vemos na próxima página.